Vamos passar ao último tema do dia e o Ricardo achava que nós andávamos aqui demasiado focados no micro, nas empresas e analisar resultados e decidiu que precisávamos ter assim, uma perspectiva mais macro da economia e olhar aqui para números económicos, não é, Ricardo? É verdade, é verdade. Hoje resolvi trazer um tema um bocadinho diferente. Também falamos pouco de Portugal aqui no podcast, não falamos muito. E resolvi trazer os números da recessão em 2020, que apesar de tudo não foram tão maus quanto se esperava, ainda assim foram muito maus. A economia teve uma recessão de cerca de 7,6%, o que, por exemplo, compara com o crescimento que tínhamos tido no ano anterior de 2,2%. Também é uma recessão maior do que se verificou na zona euro e na União Europeia. Teve, no caso da zona euro, uma recessão de 6,8%, a zona euro, exatamente. A União Europeia tem uma recessão de cerca de 6,4%. E, como já seria de esperar, os países que tiveram pior desempenho em termos económicos foram os países do sul da Europa, nomeadamente Itália, Espanha e França. Itália teve uma recessão de 8,8%, Espanha foi a campeã com 11% e França teve 8,3%, o que são valores assustadores. Isto depois, naturalmente, também teve impacto na nossa dívida pública, que atingiu um recorde de 103,7% do PIB, que é muito, muito assustador, mas, por exemplo, outras economias também tiveram aumentos enormes. A Itália já está com um valor próximo de 160%, para terem noção. E França e Espanha têm um bocadinho menos que nós, mas já estão também ali na casa dos 120%. Aquilo que eu vos queria perguntar basicamente era se vocês acham que irá haver aqui alguma recuperação no curto prazo, se essa recuperação vai ser uma recuperação forte ou não, o que é que acham que deve ser feito ou que deveria ser feito para resolver muitos dos problemas estruturais que nós temos, porque a verdade é que nós estamos a ter neste momento uma recessão superior à média da zona euro, mas já há muitos anos que andamos a crescer ou pouco acima, ou na maioria dos casos, inclusivamente abaixo da média, quando somos dos países mais pobres da zona euro. Portanto, já temos aqui problemas que vêm de trás. E aquilo que eu vos queria perguntar é, na vossa opinião, o que é que mudariam, o que é que acham que pode inverter esta tendência e também, relativamente à questão da dívida, se acham que isto também não pode ser uma bomba relógio no curto prazo. Aqui o António parece que está reticente em começar. Devo dizer que... Rico, desculpa só interromper. Opa, eu acho que tu és da Católica, és da melhor faculdade do país, acho que mereces pegar aqui neste tema. É um tema, e devo dizer desde já, Ricardo, que perguntas mesmo difíceis. Como é que vamos reestruturar o país? Primeiro, a nível dessa recessão, acho que o que se devia ter feito, e pronto, também acho que é agora um bocadinho chorar pelo leite derramado, era uma melhor gestão do impacto do Covid, mas pronto, não, acho que em março estivemos bem em relação ao resto. Acho que agora é que estamos a ficar um bocado atrás. E acho que isto é o que pode afetar os fatores de crescimento que são previstos para este ano. Li numa notícia do Expresso que o crescimento para este ano pode estar entre 1,7% e 6,5%. 6,5% segundo o FMI. Acho que o FMI está muito contente, está muito otimista. Isso ainda não reviu os números. Exato, ainda não reviu. Deve ser mais isso. Ainda deve estar para aí de agosto. Ainda não viu o que nós fechamos agora. E vamos estar fechados durante mais um tempo. Acho que, exato, este primeiro trimestre vai ser muito mau. Mas acho que sim, que a economia, que os estímulos que vêm aí vai crescer bastante. Agora, como é que nós estruturamos Portugal para que deixe de ficar abaixo da média da Europa, para que deixe de ficar sempre abaixo da média da Europa? É uma pergunta muito interessante. Eu lembro de uma pessoa meu que me disse uma vez que nós pagámos não sei quantos milhões, uns anos atrás, ao Michael Porter, para ele vir a Portugal dizer-nos que nós somos bem bons no têxtil, e bons na cortiça, e bons naquilo que nós já sabemos que somos bons, mas são mercados pequenos. Ou seja, os drivers de crescimento em Portugal
nos últimos anos muito bom tem sido o turismo, mas é um bocado mau neste momento, porque o turismo só vai começar a melhorar a partir de 2022. E acho que não vem um momento fácil para Portugal. Agora, quão mau isto vai ser, não te sei dizer. Sei que dizer que, em princípio, deveria ser pior que a crise anterior, pelo impacto que tem, mas pode ser que esta nova forma de ver a economia de estímulos, pode ser que não seja assim. Eu hoje vi numa análise, os Estados Unidos imprimiu 23% do total de dólares de sempre este ano, no ano passado. Ou seja, estamos a ir para uma economia completamente diferente do que existia anteriormente. E como é que isto vai funcionar? Pode ser que seja uma melhor estratégia que a anterior. Nós, na anterior, começamos com esta estratégia e depois, a meio do termo, voltamos atrás. Foi isso que rebentou com Portugal. Sócrates andava ali a gastar, e depois, quando se foi a ver, agora não. É para cortar, e quando foi para cortar, nós já tínhamos gasto o dinheiro que tínhamos todo, depois não havia dinheiro para nada. Agora, a questão é, desta vez, será que temos umas contas mais sólidas? Estamos a melhorar estes últimos anos. Agora, Ricardo, uma resposta não te sei dar para o que é que podemos fazer. Sei que o turismo é um bom driver e é um bom mercado, tem boas margens e tudo. O crescimento em Portugal estava a ser bonito, mas é um setor que no curto prazo não vai ter o retorno esperado. Bem, continuando. Eu não andei na Católica, mas tive um senhor que me ensinou macroeconomia, um senhor muito sábio, chamado Teixeira dos Santos, que me ensinou bastantes coisas sobre macroeconomia, especialmente sobre a forma como ele geria muito bem macroeconomia. E, portanto, eu deixei de ouvir e ouvi outro professor que era muito mais interessante. E esse professor contou-me várias coisas, especialmente que na macroeconomia, a macroeconomia a economia em si é extremamente difícil de prever, porque acaba por ser uma ciência social, ou seja, tu dependes muito de como os agentes da economia se vão comportar. E a verdadeira chave de como a economia se vai passar daqui para a frente é exatamente isso, é como é que estes agentes se vão comportar ao nível de consumo, ao nível de investimento, ao nível de poupança, etc, etc. E de facto há aqui muitas variáveis para jogar, e uma das variáveis que neste momento pode fazer com que isto seja diferente é o que já falaste, é os estímulos e o aumento da massa monetária. Nós não sabemos como é que vai ocorrer, porque se nós aumentarmos a massa monetária desta maneira, seria de esperar que a inflação disparasse. Mas de facto a inflação não disparou neste momento. Porquê? Porque as pessoas não agiram da forma que seria esperado. Ou seja, se há mais dinheiro no mercado, é normal que as pessoas gastem mais dinheiro, porque há mais dinheiro. E é normal que as pessoas que têm dinheiro e que não querem gastar todo, investam em coisas mais seguras, como ouro, etc, etc, com o medo da inflação. Mas o que se viu foi que, de facto, como esta é uma crise diferente das outras, é uma crise que restringe a velocidade de transmissão do dinheiro, porque tu ficas obrigado a ficar fechado em casa. Ou seja, mesmo que tu tenhas mais rendimento disponível, tu não consegues gastá-lo, não consegues gastá-los nos negócios, não consegues ir ao restaurante, não consegues comprar pão, não consegues comprar pequenas coisas. Ou seja, automaticamente a economia, a inflação não dispara dessa maneira porque não há essa procura por produtos. Mas nós vimos, se calhar, essa entrada de dinheiro no mercado de outra forma, que é a bolsa desligar-te da realidade. Ou seja, tu não conseguiste gastar o teu dinheiro em produtos, mas muito do dinheiro nos Estados Unidos, por exemplo, pode ter entrado na bolsa, através, não vamos falar aqui através da GameStop, mas sobre várias ações, e esse dinheiro também, e o dinheiro de bilionários, que têm algum dinheiro de parte, também provavelmente entrou na bolsa com medo da inflação que veio no futuro. Portanto, é extremamente difícil aqui tentar prever para onde é que a economia vai, porque isto é completamente diferente de tudo o que já vivemos. Quanto à situação de Portugal em si, os dados foram um bocadinho melhores que estávamos à espera. O ISEG esta semana, inclusivamente, até disse que este ano poderíamos ter um crescimento na casa dos 2,5% a 4,5%. Ou seja, é um bocadinho mais narrow do que o que tu disseste, Henrique, dos 1,7% aos 6,5%.
eles fecham um bocadinho mais o intervalo, é um bocadinho mais certeira. E de facto, tudo vai depender agora de como os números da pandemia seguirem daqui para a frente. Se nós conseguirmos esmagar esta curva e depois com a vacinação imunizar a população, acredito que o crescimento económico possa estar mais perto dos 4,5%. E os dados dos últimos dias têm vindo a revelar que de facto a pandemia está a evoluir de uma forma porreira. Mas quanto a estruturalmente em Portugal, nós precisamos de turismo, não vamos mentir. Acho que é o nosso principal driver de crescimento. Mas acima de tudo temos que usar o dinheiro que vem do turismo para tentar revitalizar a economia noutras áreas. A parte do hidrogênio pode ser interessante. Temos que aproveitar agora esta oportunidade que vem aí e tentar investir em coisas que nos diferenciem, quer o hidrogênio, quer o que se fala aí da possibilidade de fazermos aí uma grande fábrica de baterias de automóveis, que pode ser muito importante para nos colocar no mapa no futuro. Acho que acima de tudo passará por isso, por qualificar a população, com muito dinheiro que vem, temos população mais qualificada e passará por aí. E acima de tudo também ter a dívida sob controle, porque não podemos voltar a ficar reféns como ficámos no passado. Neste momento temos um Banco Central que nos diz, sim senhor, podem gastar, nós vamos cobrir, nós temos aqui uma bazuca para vos cobrir. Não sabemos se isso vai continuar assim e temos que acima de tudo ir mês a mês, quinzena a quinzena, tentando perceber o que é que se está a passar, porque só assim é que vamos desvendar o que é que virá no futuro e quem sabe no final do ano poderemos falar aqui outra vez do que é que sucedeu neste ano tão atípico. Muito bem. Vocês já foram falando muita coisa, muito importante. Eu só queria acrescentar alguns pontos. Sobre a questão deste ano, eu acho que, de facto, este primeiro trimestre pode estragar aqui um pouco as perspectivas, porque, de facto, vamos ter uma recessão grande neste primeiro trimestre. Acho que quanto a isso, não, é quase uma certeza que isso acontecerá. Acho que não vai ser tão forte como aconteceu no primeiro confinamento, porque acho que as pessoas já, de alguma forma, e as empresas também se adaptaram mais a vivermos nesta realidade de confinamento. Portanto, acho que os impactos podem não ser tão violentos como foram no ano passado. No entanto, para alguns setores, nomeadamente a restauração e a hotelaria, será muito complicado. Mesmo com takeaways, no caso da restauração, não vai ser fácil a muitos negócios sobreviverem, portanto, por aí acho que podemos vir a ter um problema. Quanto à questão da dívida, eu acho que Portugal está a fazer uma coisa bem neste momento na gestão da dívida, que é nós temos ainda esta semana fizemos uma emissão a 30 anos de 3 mil milhões de euros, a uma taxa de 1%, que é baixo, e estamos a tentar ao máximo esticar os períodos de pagamento, ou seja, quando nos financiamos por períodos longos para, se eventualmente houver aqui um aumento de taxas de juros, isso pelo menos ali num prazo de 2 anos não ter impacto no nosso serviço de dívida. E acho que isso está a ser inteligente por parte do Instituto de Gestão da Dívida Pública e acho que é o que faz sentido neste momento. Depois, para além disso, só estamos a fazer isso, também estamos a aumentar a nossa margem, a nossa almofada financeira e de facto eu pude ver que neste momento 12% do valor da nossa dívida nós temos esse valor em depósitos e algumas aplicações. Porquê? Porque nos estamos aqui a endividar nos mercados para, no fundo, ganharmos aqui uma almofada financeira para beneficiar dessas taxas de juros baixas. Portanto, acho que por aí pode ser uma estratégia inteligente, até porque neste momento o aumento da massa monetária não está a ter impacto na inflação, mas no momento em que a economia voltar a funcionar a 100%, em que tudo abrir, vamos ver se estes estímulos depois não têm impacto na inflação. Eu acho que já achei que a inflação pode ser um grande problema e acho que continua a ser. Agora, eu acho que a inflação, se calhar a forma como se olha para o limite de 2%, para o objetivo médio prazo, se calhar pode ter aqui mais alguma flexibilidade. Porque, de alguma forma, a maioria dos países da Europa teve um aumento grande da dívida pública, mesmo a própria Alemanha não está nos nossos valores, mas
já tem uma dívida pública de 70%, que está acima daquilo que está definido nas normas europeias, no Pacto de Estabilidade e Crescimento, aquele limite de 60%, que já é nosso conhecido. Portanto, e como sabemos, a inflação beneficia quem está endividado. Pode ser que uma boa forma para teres uma inflação se calhar na ordem dos 3% até 4%, pode ser uma forma também de conseguir ajudar aqui a acelerar esta redução da dívida, que é um efeito que acaba por beneficiar quem se está a endividar. Portanto, acho que pode eventualmente acontecer isso, porque vemos que os pesos pesados da Europa estão com dívidas públicas muito elevadas, e eu acho que ninguém na União Europeia quererá que uma Itália, uma Espanha, uma França caiam, não é? Portanto, acho que por aí podemos ter alguma margem, mas devemos, obviamente, continuar e tentar reduzir ao máximo a nossa dívida pública. Quanto à questão do que devemos fazer, eu acho que há, de facto, aqui um ponto-chave que eu acho que pode marcar o futuro da nossa economia, que é a questão da transição energética. Nós somos um país, não somos produtores de petróleo, desde logo temos, obviamente, na nossa balança comercial, um impacto muito negativo das importações de petróleo, e eu acho que a transição energética, se nós a sabemos aproveitar, e vamos ver com esta questão do hidrogénio, a questão da exploração do lítio, ou seja, se nós aproveitarmos bem este dinheiro da União Europeia, isso pode nos ajudar em termos estruturais para estarmos aqui na linha da frente no processo de transição energética. Portanto, acho que isso pode ser aqui um driver que pode beneficiar a economia portuguesa a médio e longo prazo. Depois, para além disso, eu acho que há outra questão-chave, que é a questão fiscal. Ou seja, nós neste momento, em termos de tributação para as empresas, nós, para além de termos uma excessiva tributação, ou seja, temos aqui valores de IRC elevados, mas não é só a questão do IRC, é a questão do IRC, das derramas, ou seja, um conjunto de taxas e taxinhas que existem e que depois levam que no final o imposto efetivo das empresas não seja os 21% de IRC, mas muitas vezes para grandes empresas seja 27%, 28%, em alguns casos até mais. Portanto, eu acho que nós temos de ter também uma política de atração de investimento estrangeiro, porque nós somos um país pequeno. Por ser pequeno, obviamente, que é mais difícil tu teres economias de escala em alguns setores e teres economias de escala também ao nível do know-how. E eu acho que o investimento estrangeiro é essencial para tu teres esse know-how adicional e essa economia de escala. E para ter investimento estrangeiro é necessário, além de ter boas infraestruturas, de investir na qualificação das pessoas e teres mão de obra qualificada e barata, que também é um ponto positivo, também tens de ter uma carga fiscal atrativa e tens de ter uma carga fiscal que seja previsível. Ou seja, o que acontece muitas vezes em Portugal é que constantemente as taxas mudam, os regulamentos mudam, os códigos mudam. E no investimento, quando uma empresa faz um investimento ou escolhe um país para investir, esta questão da previsibilidade também é importante. Eu acho que nós devíamos ter em Portugal, se calhar, um pacto fiscal e um plano fiscal, se calhar não anual, se calhar não numa legislatura, mas que há um pacto a 10 anos. Ou seja, pensar aqui uma perspectiva a 10 anos para mostrar a quem quer investir em Portugal que nós somos um país, do ponto de vista fiscal, previsível e que estamos aqui para ajudar também as empresas. Portanto, eu acho que esse passo não é um passo fácil, até porque nós temos um governo de esquerda e este tipo de medidas melindra um bocadinho a esquerda, por vezes, e mesmo o centro-direita, acho que também é uma medida que, mesmo no próprio centro-direita, também não é consensual. Portanto, mas eu acho que passa também por aqui, ou seja, e de facto, se nós fizermos isso, se calhar numa primeira fase vamos ter que diminuir se calhar impostos para empresas e não diminuir para as pessoas. Se calhar pode acontecer isso. Mas no médio prazo, se nós de facto tivermos aqui uma reforma fiscal forte e eficaz, isso depois também vai ter impactos nas pessoas. Porque além das pessoas terem melhores oportunidades de emprego, o Estado depois vai acabar por arrecadar mais receitas e se calhar a margem orçamental para reduzir outros impostos, nomeadamente o IRC,
também será mais elevada. Portanto, eu acho que este ponto é essencial. Depois, acho que também o investimento público deve ser seletivo e deve ser focado em criar condições às empresas para que os seus negócios sejam mais rentáveis. Ou seja, eu acho que este deve ser o princípio do investimento público. Obviamente que há investimento público, nomeadamente na questão dos transportes, etc., para as pessoas, e isso deve continuar a existir, mas, por exemplo, é com alguma preocupação que eu vi, não sei se foi ontem, há uns dias, ver o Ministro das Infraestruturas a falar que íamos ter um TGV a Porto de Lisboa, que ia ligar, penso eu, com 1h15. E a questão que eu coloco é, será que isto traz benefícios para a economia? Será que isto traz benefícios para as empresas? É este o caminho que queremos seguir? Porque nós já vimos este caminho no passado e isto não correu bem. Portanto, eu acho que sim. Acho que sim. Acho que há investimentos na ferrovia que devem ser efetuados, mas eu acho que o foco deve ser mais na questão das mercadorias. Ricardo, queria só aqui fazer umas ressalvas que acho que são importantes, que é, acho que sim, devemos tentar atrair investimento estrangeiro, mas também investimento português, de empresas portuguesas, não fazer aqui um afastamento muito grande entre estas duas, porque também, por exemplo, vimos ultimamente, não sei se têm seguido a questão do 5G e das queixas que as operadoras que estão no mercado neste momento estão a ter, que é de facto, ok, nós queremos tanto atrair um quarto player que vamos lixar os que já estão aqui. E acho que isso também não deve ser aqui, não deve ser feito na perspectiva de investimento das empresas. Ou seja, acho que no geral devemos ter uma economia mais aberta ao investimento. Por exemplo, dos resultados das empresas já estão aqui, fazer algum tipo de medidas fiscais que permitam que estas empresas, se for para investir, que paguem menos impostos e que se faça isto de uma forma mais clara e mais rápida. Depois também queria só dizer aqui, são rápidas notas, o nosso Primeiro-Ministro parece também estar bastante interessado na transição energética. Ao que parece, há uma gravação dele num cofre neste momento que parece que ele também acha que isto tem futuro. Especialmente... Mas esse não é para o bolso dele, não é? Sim, ele acha que há potencial aqui, não duvido disso. E ainda por falar do nosso governo, também queria só deixar aqui uma nota que escrevi. Falaste do nosso Ministro das Infraestruturas, não é? Pedro Nuno Santos? Exatamente. Pronto, eu queria dizer que Pedro Nuno Santos é um burro, era só isto também. Pronto, Pedro Nuno Santos Olha é um que ele pode burro. estar a ouvir. Não sei se me dá processo crime, não sei. Não, acho que pronto, se der, pode-me processar. E por fim, queria dizer que precisamos de facto de uma direita forte, talvez acho que era importante que tivéssemos uma direita forte no nosso país, mas infelizmente a nossa direita está dependente de um homem que quer uma ditadura das pessoas de bem, e por isso acho que vamos ter que viver com o PS e com as pessoas que fazem parte desse partido. Eu nem sei o que dizer depois destas duas intervenções. Esta intervenção. Já queria só dizer aqui uma coisa. Eu disse aqui Pedro Nuno Santos é um burro. Não, eu tinha mal escrito. Pedro Nuno Santos é alegadamente um burro. Era o que eu tinha aqui escrito. Peço desculpa. É alegadamente um burro. Muda tudo. É alegadamente. De facto, acho muito interessante isso que tu disseste, Ricardo. Acho que a nível de energia pode ser um driver muito bom para a economia. Ao que tu disseste também, seria interessante um bocadinho de estabilidade a nível de política fiscal. E se calhar um estímulo às empresas, de facto, para conseguirmos a atração de novas empresas para Portugal em investimento externo. E que era uma coisa que estava a acontecer muito recentemente, que eram empresas que vinham e construíam um novo centro de administração, a Adidas, isso tudo no Porto, tantas empresas que vêm para aqui, porque nós temos técnicos, engenheiros e economistas e gestores bem formados, com formações incríveis, super baratos em relação ao resto da Europa, e estamos aqui bem localizados, e aí isto era um driver muito bom, mas às vezes, se calhar, esta política de teletrabalho e esta instabilidade a nível fiscal pode fazer com que este driver já não seja tão atrativo. De facto, como tu disseste, nunca foi tão bom endividar-se, tão barato endividar-se, mas ao mesmo tempo é o que tu disseste, atenção que daqui a 2 anos as taxas de juros podem aumentar
aqui e de facto podem se tornar incontroláveis. É muito interessante o que tu estás a dizer, que termos uma almofada financeira e termos a endividar-nos a longos prazos. Acho que sim, o que tu disseste é muito... Acho que o principal fator do que tu disseste é que esta inflação pode comer a dívida. Com estas taxas de juros, literalmente, pode comer a dívida. E o que é muito bom para o resto da Europa. E tu dizes, toda a Europa está a se endividar, mas de facto, não... Ou seja, o que me assusta é... E o que eu disse e o que o António disse, tu reforçaste, que é a nova forma de economia, a nova forma de gerir uma crise. Aqui temos que gerir a inflação, tem que ser uma inflação, como tu disseste, gerida na casa dos 2%, para que seja, e controlar também as taxas de juros. E acho que desta forma, se conseguirmos controlar bem assim, e acho que esta crise pode passar ao lado como um pequeno tropeço na calçada portuguesa, mas é o que tu disseste, isto pode descarrilar muito rápido se estas taxas de juros aumentam ou esta inflação torna-se descontrolável, mas é isso. Acho que intervenções muito interessantes das duas partes. Sim, eu só queria acrescentar duas coisas, que quando eu falo na questão do investimento estrangeiro, eu acho que um investimento estrangeiro, obviamente, deve-se incentivar os dois tipos de investimento, o nacional e o estrangeiro, mas acho que o estrangeiro pode ter muito potencial para alavancar também o investimento nacional. Por exemplo, quando tu olhas para uma Auto Europa, tu vês que, além da Auto Europa, nasceram uma quantidade de negócios, que inicialmente muitos deles nasceram por causa da Auto Europa, e que depois se criaram autónomos e acabaram também por avançar para a exportação e alguns negócios com muito potencial. Portanto, eu acho que pode ser uma alavanca do crescimento. Depois, aqui, relativamente a este ponto que o Henrique falou, eu acho que a política orçamental, mais tarde ou mais cedo, poderá ser um fator para controlar a inflação, para mal dos nossos pecados. Ou seja, eu acho que isto, mais tarde ou mais cedo, a chamada austeridade vai voltar. Não sei se será em 2022 já, será mais tarde, mas acho que isso é inevitável e acho que esse vai ser o grande instrumento que vai ser usado pelos governos para controlar a inflação. Acho que vai ser o aumento de impostos. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Acho que faz algum sentido, sem dúvida. Para além disso, também o que estamos a ver a nível da economia no global, também estamos a ver no facto das pessoas, cada vez vemos mais crédito à habitação, está em máximos de 2000 e tem máximos desde há muito tempo, porque as pessoas também estão a tentar aproveitar estas taxas de juros baixas, mas a qualquer momento estas taxas de juros baixas também podem virar, porque tem o indexante da Euribor, não é? Mas acho que já cobrimos aqui bastante terreno. Tivemos uma conversa já bastante longa. Eu já insultei várias pessoas, o que é sempre interessante. Não sei se querem acrescentar alguma coisa neste ponto aqui. Não? Perfeito. Acho que podemos dar por encerrado o 11º episódio. Queria agradecer a toda a gente que nos ouviu. E pedir que, se ainda não o fizeram, subscrevam o nosso canal e sigam-nos nas redes sociais, falem connosco ao longo da semana, até que nos encontremos de novo para o próximo episódio do Mercado ao Lado. Que os mercados estejam convosco. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.